razão não resolveu nada dos problemas da humanidade. Uma deusa razão sem ética foi produzindo sistemas perversos. Capitalismo, século passado, 1800. Capitalismo, 1900. O fascismo. Também o comunismo, como foi implantado na Rússia. O nazismo, Hitler. E produziu a Segunda Guerra Mundial, que matou 50 milhões de pessoas. Então, o povo, indoutrinados assim, sobretudo a juventude, se revoltou. E no final da década de 60 começou a dizer assim: basta, chega de racionalidade, de sermos utilizados como peças ao serviço de sistemas. Queremos autonomia, queremos liberdade, queremos felicidade, queremos emoção, queremos prazer, custe o que custar. E entrou a droga e tudo isto, né? Então, gente, uma grande mudança. Esta segunda momento, esta segunda, vamos dizer, a teoria, né? Chama-se de pós-modernidade. A pós-modernidade foi fruto, foi reação da modernidade. O que foi que aconteceu na pós-modernidade? Do endeusamento da razão, faliu, passou para o endeusamento da emoção. Quer emoção? De qualquer jeito. A droga me dá emoção, eu quero droga. Não tenho dinheiro, eu vou roubar, eu quero. Emoção. E isto gerou muitos problemas. Muitos problemas. A sociedade líquida é o resultado do endeusamento da emoção, do momento, do provisório. Agora, gente, o que está achando da sociedade líquida? Em poucas palavras. Depois nós vamos ver algumas situações concretas. Eu gostaria agora a reação de vocês. O que estão achando desta análise? No lugar onde vocês vivem, moram, existe este tipo de sociedade? Quem quer pedir a palavra, levante o dedo, né? E a Dayana vai dar a palavra. Acho muito bom vocês entrarem. Vamos lá, gente. Dayana, Aguinaldo. Isso. Aguinaldo, pode falar. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Olha, é um prazer imenso ter o Padre Constando conosco. Eu não conheço pessoalmente, mas eu estou com vontade de conhecê-lo pessoalmente. Eu queria saber do senhor uma coisa que me preocupa muito. Eu fui nascido e criado no interior. E assim, o senhor falando de toda essa liquidez, essa liquidez que transformou a nossa sociedade, eu me lembro que a gente perdeu, desde a época que a gente tomava bênção dos nossos pais, tinha a Vossa Senhoria, tratava com a Vossa Senhoria, nossos avós, tinha todo esse cuidado para com a família, já começava anunciando
convivência humana dentro de casa. E isso veio crescendo, e hoje o que me preocupa muito, baseado no que o senhor falou, outro dia a gente até estava conversando a respeito, é sobre os sacramentos da igreja, inclusive. Por exemplo, o senhor vê o batismo hoje é dado em pontos de 2 horinhas, com intervalo de café no meio. É como se fosse esfirra e coloca do lado do forno e ela sai assada do outro. E diz uma preparação. Não sei se com medo de perder a questão. A sociedade cada vez mais ignorante e estúpida um para com os outros, né? Dentro desses valores líquidos que o senhor colocou. Eu queria saber do senhor qual seria a fórmula da gente voltar a resgatar tudo isso. Porque eu, por exemplo, sofri muito. Eu criei meus filhos, 8, minha filha 16, e eu deixei bem claro, não abro mão que me tome benção e os avós e os tios. E eles foram criados assim. E a sociedade critica, por incrível que pareça, o senhor encontra muitos críticos a respeito. O que o senhor poderia falar a respeito? Ótima pergunta. Eu acho que daqui a pouco, viu, Aguinaldo, vamos tentar de dar uma resposta. Padre, tem a Silvana, né, que ela quer contribuir também. Silvana. Obrigado, viu, Aguinaldo? Oi, Silvana. Olá, boa noite a todos e a todas. Muito bom estar aqui escutando neste dia. Então, assim, né, Padre, se minha pergunta, né, o que a gente acha dessa sociedade líquida, né? A gente consegue, assim, enxergar, né, perceber. O senhor disse que a sociedade líquida, ela é resultado desse endeusamento da emoção, né? E o que a gente percebe é que há, assim, um esfriamento, né, da humanidade no sentido de valor, né, esse gesto solidário, né, que, não sei, parece que está se perdendo. Então, há uma insensibilidade, né, sobretudo nesse tempo, né, de pandemia que nós estamos vivendo. A gente não generaliza, mas muita gente ignora, né? Ignora o cuidado com o outro, né? Esse gesto solidário com o outro. Mas também tem muita gente boa, né? Muita gente que está fazendo essa experiência, né? Então, há esse movimento aí, né? É isso que eu percebo nessa sociedade líquida, né? Em vários campos, né? Seja na política, né? Seja em todos os campos, a gente vê assim, esse esfriamento, essa insensibilidade. Muito bem, muito bem. É bom a gente tomar conhecimento, né, deste mundo em que nós vivemos. Eu não sei. Se pode falar. Eu sou Ana Lúcia, né? Estou falando aqui de Feira de Santana. Eu sou missionária e uma das coisas assim que eu percebo muito também nessa sociedade líquida é a questão da instabilidade, né? Hoje o telefone celular para a juventude fala muito, né? Porque muitas vezes a gente está numa casa, a família todinha até comendo. Mas a questão, né, a gente tão perto, mas parece que a gente está tão longe. Às vezes até mensagem a gente recebe por telefone, dentro de casa, né? Essa questão é um tempo que é próximo, mas ao mesmo tempo parece tão longe. Né? Liga a sua câmera. Uma das coisas que eu acho que fica mais difícil para a juventude também é a questão
por exemplo, eu quero alguma coisa agora, para o jovem já fica muito perdido, eu quero agora tal coisa, daqui a pouco já não quer mais. Então, por exemplo, jovem crisma, a gente vê que sempre parece que faz assim, a gente faz 100 jovens, faz crisma, né? É preparado, daqui a pouco não fica nenhum. É uma instabilidade muito grande, eu quero tal coisa, e a gente apresenta, agora apresentando um trabalho bonito, né, agora online, porque é tão difícil presencial. Aí, os jovens, eu quero participar de tal coisa, daqui a pouco desaparece tudo, uma rapidez tão grande, né? Então, assim, é uma instabilidade, realmente, a gente não sabe como fazer. Isso mesmo. Obrigada, Tereza. Tem a Fátima Meireles, que quer falar, depois pedir a palavra a Simone e depois o Padre João. Por favor, Fátima Meireles. Boa noite, Padre Luiz, tudo bem? Que legal ver o senhor neste dia bonito. E boa noite a todos os missionários. Bom, gente, esse assunto é algo assim que nos toca muito profundamente, porque a gente percebe isso acontecendo no nosso meio todos os momentos, e principalmente nos nossos grupos de base, né, das nossas comunidades. Aqui na minha paróquia, por exemplo, tenho certeza que o Padre Luiz, ele conhece a nossa realidade. Quando nós éramos prelazia, nós vivíamos uma pastoral voltada mesmo para o povo, né? Esse povo que está lá na periferia, esse povo que ele necessita que a gente faça esse anúncio de Jesus Cristo. E dos 5 anos para cá, a gente percebe-se que está difícil a gente fazer acontecer esta missão dessa mesma maneira como nós fazíamos, porque as pessoas, elas vivem com a sua vida voltada tudo para essa questão superficial, né, o qual o senhor mencionou aí, né? Ninguém mais tira aquele momento para o sagrado, ninguém tira aquele momento para ler a palavra de Deus em volta, né? A gente fazia uma reflexão ainda este ano, no aniversário das Santas Missões, em novembro, e quando a gente chegou assim numa comunidade muito carente, lá na Vila Torres, o povo todo nos esperando, dizendo, poxa, a gente está sedento dessa palavra de Deus, mas desse jeito, né? E a gente fazia essa reflexão, por que mudou? Né? E aí muita gente falava lá o seu testemunho, e a gente vai percebendo que cada um vai direcionando a sua vida em função daquilo que quer que aconteça, né? Os pais hoje querem garantir para os filhos uma profissão. Não que ele venha aprender, né, a catequese, que ele venha para a igreja. Então, diante disso, né, como a gente pode estar, nós, missionários, como a gente pode estar fazendo esse trabalho voltar, né? Não digo assim, do mesmo jeito, da mesma dinâmica, porque a gente sabe que as realidades mudaram, mas como nós podemos fazer acontecer de novo essa vida em missão, né? Eu estou aqui com o seu livro, seu último livro aqui, aquele livro verde, né, bonito, e eu falo assim, como a gente pode estar fazendo acontecer essa vida em missão novamente, fazer com que as famílias elas possam desfrutar desse evangelho vivo de Jesus. Muito obrigada, um abraço, Padre Luiz, feliz aniversário. Obrigado, Fátima. Obrigado pelo áudio que você mandou. Simone, pediu a palavra, por favor. Boa noite, missionários e missionárias. Eu me chamo Simone, faço parte desse belíssimo trabalho das Santas Missões Populares e quero iniciar minha fala assim, agradecendo imensamente ao Padre Luiz Mosconi por nos trazer, né, essas provocações tão bonitas que ele traz para a gente. Essa preocupação que ele tem muito grande com a formação. Principalmente para que, tomando cuidado, para que nós missionários, que temos um compromisso imenso com o reino de Deus,
nós não sejamos pessoas líquidas, missionários líquidos. Né? Acredito que essa é a grande preocupação do Padre Luiz com a formação. Né? Para que nós sejamos pessoas autênticas, que tenhamos uma forma, ele sempre fala, né? A forma do missionário é a forma de Jesus de Nazaré. Essa deve ser a forma, né? Já que nós vivemos numa sociedade líquida que não tem forma, mas o missionário, ele precisa ter uma forma, ele precisa ser autêntico. E a forma do missionário é a forma de Jesus de Nazaré, é o estilo de Jesus, é o estilo de vida de Jesus de Nazaré, né? Como ele sempre ressalta, nós como discípulos de Jesus, precisamos ter os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré. Não basta apenas falar da pessoa de Jesus, conhecer a pessoa de Jesus, mas é ter os mesmos sentimentos e, com isso, os mesmos valores, né? Então, eu acredito que a preocupação com a formação, ela perpassa por aí, para que nós, missionários, que temos esse compromisso, né, de levar adiante, né, esta boa notícia, que é a pessoa de Jesus de Nazaré, nós não possamos cair na tentação de também nos tornarmos missionários líquidos. Obrigada, Simone. Padre João Paulo pediu a fala. Padre João. Oi, boa noite, Padre Luiz, boa noite a todos que nos acompanham neste momento, nessa partilha, nessa reflexão tão agradável para a nossa formação permanente. E tratando dessa temática da sociedade líquida, nós olhamos essa sociedade líquida que ela contamina todas as outras esferas que estão dentro desta sociedade líquida, né? Nós olhamos hoje a nossa própria realidade que estamos vivendo como igreja, nós percebemos muito hoje uma clareza em relação que a nossa igreja também se tornou também uma igreja líquida, temos muitos padres líquidos, pastorais líquidas, movimentos líquidos, porque hoje a gente observa, mas nós não temos mais uma igreja que desperta o engajamento para a caminhada, o compromisso, a luta, uma igreja militante. Hoje nós temos praticamente uma igreja de movimentos e não uma igreja em movimentos. É muito diferente uma igreja de movimentos, que cada um apresenta um modelo de Jesus Cristo, de acordo também com seus interesses, sua espiritualidade, e não uma igreja em movimento, uma igreja em saída, uma igreja em caminhada, uma igreja em encontro, uma igreja em abraço, uma igreja com o olhar voltado para fora, aonde de fato tenta buscar alcançar aqueles que ainda não conseguiram a esta grande realidade. Por isso também nós vemos uma grande realidade hoje de padres e mais padres, de modo particular muitos padres novos também, que incorporaram essa dinâmica da sociedade líquida e da igreja líquida também, que hoje não estão mais preocupados com o povo, estão preocupados com suas vestes, não é? É como fosse um mini ator que vai fazer seu show, seu espetáculo, não é? Arrancar alguns aplausos, fazer algumas coisas espetaculares, mas nada de evangelização, nada de compromisso, nada de apresentar de fato a pessoa de Jesus Cristo. Parece que nós nos prendemos muito mais nas coisas supérfluas do que apresentar a pessoa de Jesus Cristo para os outros que tanto necessitam, que tanto buscam esse Jesus. Por isso a gente percebe uma grande demanda de pessoas se afastando de nós, porque parece que é um vazio muito grande ao falar de Jesus Cristo, né? Ao falar de Jesus Cristo, ao apresentar esse Jesus a partir daquilo que nós acreditamos. Como disse, falar de Jesus é fácil, mas apresentá-lo com convicção, com conhecimento, com profundidade, com alegria, é muito diferente. Então, isso também é uma realidade muito visível hoje
nos nossos meios, dentro da nossa própria igreja, que precisamos talvez encontrar um caminho. E o caminho, para nós, é uma formação profunda, rica, com bastante substância, para que nos sustente na caminhada. Por isso nós percebemos hoje, de maneira muito clara, eu critico muito isso, nós somos a igreja dos pedaços de papéis, dos pequenos jornalzinhos, das perguntas e respostas, porque também nós não queremos, de fato, investir numa formação, numa leitura, num conteúdo que possa, de fato, nos dar plena garantia, certeza, força em relação a isso. Que o nosso povo, nós percebemos também que o nosso povo não tem um hábito muito da Bíblia. Nós vamos continuar entregando jornalzinho, para o povo, que eu acompanho, rasgo, jogo no bolso quando eu vou embora. Mas qual a nossa metodologia de estudo, de sentar, de aprofundar, de meditar, de criar um amor pela palavra de Deus, na qual vai me dar alegria de chegar a tantas outras pessoas, não para dizer qualquer coisa, mas poder levantar esse pessoal que está aí. Então, é uma reflexão belíssima que nós podemos estar cada vez mais aprofundando, porque necessitamos sair desse mundo de ingenuidade, fingindo que somos católicos, fingindo que somos cristãos, fingindo que conhecemos Jesus Cristo, fingindo que somos uma presença bonita do reino de Deus no meio do povo, para ajudar a levantar e a seguir uma caminhada também da construção de um novo mundo. Então, parabéns, Padre Luiz, esse conteúdo nos ajuda cada vez mais a caminhar, a seguirmos adiante e levar esperança para o nosso povo, a levantar dessas cinzas na qual estão tentando sucumbir a vida do nosso povo. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Padre Luiz. O senhor tem mais 2 pessoas para falar, e aí eu gostaria de perguntar se o senhor tem algum apontamento ou dar o espaço, né, para essas pessoas, que elas podem falar posteriormente também. Atenção, né? Muita coisa boa está saindo, né? Eu não sei se tiver mais alguém, mas se puder ser resumido, porque temos muita coisa interessante pela frente que vai ajudar a responder a muita coisa. Então, pode dar a palavra, mas se puder, né? Resumido. Tá bom. A Márcia pediu a palavra. Márcia, por favor. Resumido. Márcia. Oi, consegue me ouvir? Sim, Márcia. Ok. Então, a pergunta: se existe esse tipo de sociedade no lugar que a gente vive? Sim, porque essa sociedade, ela já é um problema mundial, né? No meio que a gente vive, em todos os lugares que a gente vai encontrar esse tipo de sociedade já diluída. E foi feita uma pergunta, qual é a fórmula mágica que a gente vai encontrar para fazer esse resgate, né, do antigamente, né, de como, do tempo que era bom. Então, nós que fazemos o apostolado, como o Padre João Paulo também bem lembra, isso está presente também na nossa igreja, essa liquidez nas pessoas que se dispõem a fazer a evangelização, basta que a gente tenha mais que um envolvimento, um comprometimento com essa ação missionária. E essa vontade efetiva de realmente fazer acontecer esse resgate que a gente tanto necessita, que a igreja tanto precisa, não só a igreja, a sociedade como um todo. Resumindo. Muito bom, muito bom. Olha. A Andréia pediu fala também, Padre Moscone. Quem? A Andréia. Tá, mas eu ouvi a Andréia dizendo que ia falar no próximo bloco. Posso depois. O senhor pode falar, eu vejo espaço depois. Tá joia. Sim. Muito bem, Andréia. Então, gente, parabéns a partilha que estamos fazendo. Então, vocês disseram muito bem que o povo, as pessoas da sociedade líquida, são pessoas instáveis,
inseguras, agitadas, superficiais, cada um no seu cada qual, tudo corrido, tudo apressado, correria louca, o povo não para, não pensa, sem ética, ética não existe. O que vale é a estética, mas a ética não. Nada definitivo, nada de compromisso. Casamento, vamos ficar juntos. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, não tem problema. E esta situação está se espalhando também no interior. Vamos agora pegando alguma estrutura da sociedade. Por exemplo, a escola. Podemos dizer que a escola que está aí é uma escola líquida? Quais os sinais? Claro, temos exemplos maravilhosos de educadores, de professoras, né? Mas a escola transmite um estilo de vida profundamente humano? Ou a escola é entendida como lugar onde escutar, decorar fórmulas, números, definições, conhecimentos abstratos, para sustentar provas e passar no ano seguinte. Então, a escola forma ou deforma? No sentido existencial da vida. Aluno inteligente é o aluno que sabe decorar mais e tira uma nota melhor. Mas não é o aluno inteligente uma pessoa que pensa, que reflete tudo isto. Temos ou não temos pessoas que não sabem ler nem escrever, mas são pessoas inteligentes, quer dizer, cheias de sabedoria, que vão analisando as situações do mundo. A escola superficializa, sim ou não? Mais um passo. A escola deveria ser como uma espécie de laboratório para a construção de um verdadeiro tipo de sociedade, para a busca de ser pessoa verdadeira, coisa assim. Parece que não ajuda. Mais um passo, alguém já citou. A família. Não é uma família um pouco líquida hoje? O que é uma família líquida? Família líquida é um morar juntos, só. Mas um conviver, um projeto comum familiar, está mais difícil. Antigamente, como dizia Aguinaldo, havia respeito, se pedia bênção, né? Isso e aquilo, né? Agora, cada qual quer dizer, não tem um projeto de família. Eu me lembro de uma charge, de uma caricatura que eu vi num jornal, numa revista, né? Onde tinha a família reunida, meio-dia, hora do almoço. Os pais e 2 filhos. Todos os 4 comiam com o celular na mão. Comiam, mas conectados com pessoas de longe, sem conectar-se com os filhos ou os pais. A
Acontece ou não acontece? E a charge mostrava um cachorro lá embaixo da mesa, né? Ele também com celular nas patas, comendo na gamela dele. Família líquida. E problemas. Estatísticas deste tempo de pandemia dizem que os conflitos familiares nesse tempo de pandemia aumentaram muito, muito. Quer dizer, as pessoas antes iam para casa, mas era para dormir, tomar banho, comer, depois lá fora. Muita gente não estava acostumado a morar, viver juntos, dentro de casa. Aparece ou não aparece esta sociedade líquida? Mais um passo. Existe também, quem citou, me parece que foi o João Paulo, né? Política líquida. O que é política líquida? É uma política onde não aparece a paixão pelo bem comum, pelo bem de todos, sobretudo das pessoas mais frágeis, idosos, crianças, ou mais necessitadas, desempregados, um pouco tudo isto. Não. Política é cada grupo procurar o seu interesse. Fazem discursos bonitos do mundo, do bem do comum, mas na realidade, não. Não. Então, a política é um choque violento, de posturas diferentes, de interesses diferentes. Quer dizer, a política deveria ser o exercício democrático de forças, de forças que pensam diferente, mas preocupadas pela construção do bem comum. A política líquida é violenta, corrupta, vingativa. É no mundo e é no Brasil também. Agora, gente, quais são as consequências de tudo isto? Depois vamos entrar na pastoral líquida, mas as consequências preocupam. Por exemplo, nunca, já falou João Paulo, me parece, nunca a humanidade teve tanta chance de ser feliz como nesses tempos. Meios de comunicação, celular, droga, dinheiro, comunicação, liberdade de fazer o que se quer, prazeres à escolha. Parecia ter chegado a tão sonhada época da felicidade sem fim. Mas na realidade, o que é que acontece? Tristeza, vazios, depressão, cada qual se vire, se outro passa fome, não me interessa, eu cuido do meu eu, muita tristeza, violências absurdas, inúteis, estúpidas. Tem adolescentes, que sofrem de depressão e o bulismo, ódio, maldade, divisão social, racial, cultural. É uma sociedade líquida, difícil de conduzir. Pois é, gente,
Então, nós estamos neste mundo, né? Neste mundo líquido, que não quer saber de pontes, só pensa em muros, né? A ética, não, ética que nada. Né? A estética, o aparecer, é mais importante do o ser do que a ética. Né? A verdade passou a ser taxada de mentira, e a mentira tratada como verdade. O império da hipocrisia, do dinheiro sujo, da finança especulativa, da indiferença sem vergonha, controla o mundo, as relações nacionais e internacionais. Não existe diálogo, não existe escuta. Um tempinho ainda, né? Porque já foi falado aí, né? Por alguns. Nós poderíamos perguntar agora, e esta liquidez entrou também nas igrejas? Existe pastoral líquida? Na mesma paróquia, pode haver um monte de pastorais, de grupos, mas cada um no seu mundo, e não quer se interessar muito pelos outros grupos. É uma confusão pastoral, muitas vezes. Planos de pastoral, isso aqui é só na mesa do Conselho Pastoral Paroquial ou Diocesano. Há muito pastoralismo. Eu acho que a pastoral falta de uma identidade, que é, afinal de contas, pastoral. Falta esta identidade. Fazem-se um monte de atividades, tudo sob o guarda-chuva de pastoral, mas muitas vezes uma pastoral líquida, solta, capaz de dar um rumo à pastoral. Paróquias com muitas panelinhas, panelonas, coisa assim. E a gente pode perguntar também, mas com todo carinho, né? Estamos aqui analisando o mundo, também a igreja, tudo isto, né? Pode existir uma paróquia, então, líquida, sem rumo? É um ajuntamento de tantas coisas, né? Mas sem sabor, líquido. Pode existir também pároco líquido, presbítero líquido, missionário líquido, celebrações líquidas, insípidas, em cima do muro. Pode haver também santas missões populares líquidas. Ninguém está vacinado, né? Agora vamos vacinar, né, com o vírus, coronavírus, mas estas coisas não tem farmácia que vende vacina para a gente não cair nessa. E a coisa pior, gente, a coisa pior, qual é? Reduzir Jesus de Nazaré a um fulano líquido, terrível. Quer dizer, Jesus reduzido a chiclete, puxado para cá e para lá. Igrejas que brigam dizendo, Jesus é meu. Não é meu, é meu. Todo mundo quer ser donos de Jesus, tratando Jesus como um fulano
líquido. Às vezes, na mesma paróquia, tem vários tipos de Jesus líquido. E cada um adaptado aos meus interesses e ao meu bolso. Tem aí, né, pregadores que anunciam um Jesus de acordo com o bolso dos ouvintes, para agradar. A pior falta de respeito é tratar Jesus assim. É uma hipocrisia, é um crime, é uma sem-vergonhice. Isso acontece, lamentavelmente. Lamentavelmente. De tanto Jesus que tem por aí, a gente se pergunta, afinal, onde está Jesus de Nazaré, o da Galileia? Eu acho que devemos nos penitenciar muito, muito, muito. Quanto à autossuficiência, quanta falta de respeito. Vejam bem, então, resumindo, da idolatria da razão, sem ética, mentirosa, que se achava a solução de todos os problemas da humanidade, nós passamos à idolatria da emoção, do provisório, do hoje, do imediato, do prazer, do fazer o que mais me gostar no momento. Eu acho que esta pandemia veio a revelar mais ainda as consequências de uma sociedade líquida. E também a falta do cuidado, por exemplo, as pessoas que não querem respeitar as normas sanitárias, né? Irresponsáveis, né? Não se preocupam pelo bem comum. Esta segunda onda, e já se fala de terceira onda em outros países, é consequência desta liquidez. Liquidez. Eu quero fazer o que mais quero fazer, me gosta no momento. Gente, olha aí, e nós estamos nesta sociedade. Nesta sociedade. Antes de passar agora, porque alguns já provocaram, então, o que fazer diante desta sociedade líquida? Parece que a Andrea queria falar, né? Não sei se podemos dar a palavra a ela, não é? Para nos ajudar mais. O que tu acha, Tayana? Sim, você pode falar, Andrea. Andrea? Pronto. Já fala, é? Pode falar. Muito bem, Padre Luiz, obrigada. Né? Eu acho que a gente, missionários das Santas Missões Populares, eu, na verdade, poucos me conhecem, né? Porque eu já há muito tempo que não caminho com vocês, a gente vem tomando assim tomou um rumo assim, de atuação em outros campos, mas a gente sempre está aqui no estudo junto com as meninas do grupo de estudo do Evangelho. Né? E assim, o quanto que a gente sente assim, a necessidade de uma análise de conjuntura, né? E eu acho que, falando sobre essa liquidez, né, que assola nossas sociedades, e não só o Brasil, é o mundo que está sob esse percalço, e é uma situação assim, muito difícil, a gente precisa
tentar compreender mais o que é essa sociedade, o que é essa sociedade líquida. E o senhor começou, da fala anterior para essa, o senhor terminou a fala anterior e terminou esta segunda fala com a palavra emoção. E uma sociedade que está vivendo à flor da pele uma emoção em todos os sentidos, até a religiosidade, né? A nossa participação no espaço da comunidade, na igreja, ela tem sido tomada por uma emoção ao ponto de nos tirar do chão e começar a olhar um Jesus e um Deus distante da nossa realidade. Comentou sobre a questão da educação, se ela é uma educação líquida, como se dá a formação, né? E nós temos, primeiro, que nossa educação ela é importada, né? Ela não nasceu do seio da vida das pessoas daqui, da nossa realidade, da cultura. Tudo foi importado e depois tudo foi manipulado. Consequentemente, se nós tivéssemos uma igreja, uma religião e uma educação que são considerados ferramentas, né, ideológicas, consequentemente, nós teríamos, claro, se as coisas funcionassem bem, nas nossas famílias, também relações melhores. Né? Porque nós temos, assim, um aparato de bombardeios que vem de todos os lados, e a gente ainda tem como um aparelho ideológico os meios de comunicação, né, e que atuam muito negativamente. Então, isso tudo influencia nas nossas vidas. As pessoas não estão deixando de tomar a bênção de dar uma formação de catequese ou de tudo é consequência da desinformação, né, dessa sociedade líquida que nós estamos vivendo. Certo. Então, a gente precisa, acho que, aprofundar um pouco mais os nossos estudos nesse sentido. Só isso. Obrigada. Padre Luiz, o Paulo David de Caxias pediu uma fala também. Certo. Paulo David, por favor. Tá ok. Eu até coloquei no chat. Eu vou até ler para ser mais rápido. Eu penso que a gente deveria, talvez não se fez a pergunta ainda, o que vamos fazer, mas eu já estou pensando nisso. Já estou chegando no agir. Eu penso que nós devemos ser profetas e profetisas nesta realidade. Eu não tenho uma receita, com certeza, mas para mim é o desafio. Não perder a identidade das primeiras comunidades e pequenas comunidades de Jesus de Nazaré, cidadão do reino, mártir e profeta. Acho que são palavras fortes para a nossa atualidade. Ser cidadão, a dimensão da profecia e do martírio nessa sociedade líquida. Muito bem. Somente queria agora esclarecer uma coisa. Nós aqui não estamos falando mal da razão e da emoção. Não. São valores. O que a gente está questionando é o endeusamento da razão e depois da emoção. Endeusamento significa a coisa mais importante. Aí é o perigo. Todo endeusamento estraga. Agora, vários de vocês
nas intervenções já disseram, né? E o que fazer? Como reagir? Realmente, são perguntas importantes. Então, eu vejo 3 tipos de reações frente a estas sociedades líquidas, manifestações líquidas, né? Uma primeira reação, que não é reação, é surfar a onda do momento. Resignar-se a viver uma vida arrastada, apagada, rasteira, sem asa, sem sonho, sem luta, sem utopia. Uma pena. Tem gente que entrega os pontos, tem nada para fazer diante desta situação. E aumenta cada vez mais o número de pessoas que, tomadas pelo pânico desta liquidez, pela perda de sentido da vida, caem numa depressão que pode chegar até o suicídio. Vocês sabem que o suicídio não é mais uma raridade, não é mais de classe alta, está em todo lugar. O que quer dizer? O sentido da vida se tornou frágil. Avança a crise de sentido, tristeza, raiva, ódio, maldades, tirando a alegria de viver, de servir. A indiferença campeia, mata energias vitais. Salve-se quem puder. E a pandemia está revelando mais ainda um pouco tudo isso. Desculpa, que saiu. Tá bom. Desculpa. Então, esta é uma primeira reação. Não tem jeito, tem nada para fazer. Segunda reação é esta. Se a sociedade é líquida, devemos então voltar a uma sociedade forte, poderes fortes, inflexíveis, autoritários. Isso acontece no campo sociopolítico e também no campo religioso. No campo político, estas reações enfraquecem a democracia. Os populismos avançam. Aparecem figuras carismáticas do homem forte, que seduz, mas engana também. Dificilmente a escolha da mão forte deu certo na história da humanidade. No século passado, houve aqueles 2 ditadores, Mussolini e Hitler. Eles se apresentaram como a solução de sociedade líquida. E deu o que deu. No campo religioso, nas igrejas, as igrejas todas, a nossa também, então, impõem leis e mais leis, normas, disciplinas, ritos, roupas. É uma reação um pouco superficial, não vai ao nó da questão. Deus se torna objeto de consumo religioso, multiplicam-se devoções,
diminui a espiritualidade do seguimento de Jesus. Pipocam grupos, igrejas, sobretudo pentecostais, de todo tipo, para todos os gostos e bolsos. Quer dizer, nas igrejas, em lugar de converter-nos a Jesus, queremos que Jesus se converta ao nosso grupo, à nossa igreja, ao meu bolso. E tudo em nome de Jesus. Então, primeira reação, resignar-se. Segunda reação que estamos vendo, temos que reagir. Aqui precisa disciplina, precisa isso, nome, lei. Acontecem estas duas reações, né? A terceira, que me parece a saída verdadeira e mais acertada, é recuperar a dimensão existencial de formação. Formação. Né? Atenção, eu digo dimensão existencial. Né? Formação é uma... Aliás, né? Com este tipo de formação na linha existencial, é preciso voltar às grandes perguntas existenciais, que estão em primeiro lugar, vem antes de todas as outras, antes das mesmas religiões. Perguntas, por exemplo, que sentido dar à vida? Como viver essa vida? Que a vivemos só uma vez, ela é irrepetível. Que rumo dar à vida? Que tipo de sociedade queremos construir? Mais acolhedora, mais humana? Esta palavra forma é ligada à formação. Formação é a junção de duas palavras. Forma, ação. Formação significa toda ação necessária para alcançar uma determinada forma. Forma significa estilo de vida, maneira de viver a vida. Também os que apelam para poderes fortes, autoritários e flexíveis, falam de forma. Mas não é uma forma na linha do sentido da vida existencial, né? É aquela forma durona, né? Que não admite diálogo. Né? Também é aquela forma que é mais uniformidade, que vem de cima. Não é este tipo de forma. O tipo de forma que a gente procura é um estilo de vida, com aquelas perguntas sobre o sentido de vida. A formação, no sentido existencial, significa ser pessoas verdadeiras. Hoje, pessoa verdadeira. Seria muito bom agora aqui traçar o perfil de uma pessoa verdadeira. O perfil, né? Cada comunidade, cada grupo, né? Em lugar de perder tempo em besteira. Qual é o perfil de uma sociedade verdadeira? Que nós, apesar de tantos erros, buscamos. Né? Então, vocês estão pensando que este tipo de reflexão joga ao lixo tudo quanto é hipocrisia, tudo quanto é superficialidade, tudo quanto é dupla cara. Né? Vamos tirar o retrato. Vamos despertar as energias positivas.
e construir eu mesmo, ser uma pessoa verdadeira. Então, gente, a palavra formação na linha existencial é o grande desafio. Hoje, há muita informação, veja aí o Zap, mas quase nada formação. E o povo hoje, né, se é convidado a participar de um curso, pode ser também de teologia disso aqui, pouca gente responde. Mas se eu levanto a pergunta, o que tu está fazendo da tua vida? Você está satisfeito da tua vida? Seja sincero, seja honesto. E as pessoas vão se abrindo, né? E aí vai aparecendo, né, muita podridão que há na gente, mas por baixo da podridão aparecem sonhos, vontade de ressuscitar. É isso que nós devemos trabalhar. Formação, ser uma pessoa verdadeira. Então, gente, não é qualquer formação que serve, mas é a formação para alcançar um tipo de vida, um tipo de sociedade que seja verdadeira. E olhando o relógio, então vamos chegando ao último ponto. Formação cristã. O que é isso, gente? Cristã tem a ver com Jesus Cristo. Formação cristã significa... o cristianismo, gente, não é uma doutrina. Não é um conjunto de normas, de leis, morais. Não. Seria horrível, dizia Papa Bento. O cristianismo é uma pessoa. É Jesus de Nazaré. É o seu projeto de vida. É o seu estilo de vida. E por que eu abraço este estilo de vida chamado Jesus de Nazaré? Atenção, vejam bem. Não é por uma questão religiosa, não. É por uma questão existencial. Cada vez mais estudiosos dizem que a maneira mais humana de viver a existência humana é a maneira de Jesus de Nazaré. Isso é muito, muito importante. A gente vai a Jesus de Nazaré porque encontra aí, né, como dizem talvez as escrituras, né, o homem perfeito, o ser perfeito, o ser plenamente humano. Jesus foi tão humano, que só podia ser filho de Deus. Então, quem faz uma opção, eu quero assimilar a forma de Jesus, então, é por uma questão de ser pessoa verdadeira. Não sei se vocês estão entendendo isto, mas se a gente entender isto, então nós devemos reencontrar Jesus de Nazaré. Infelizmente, Jesus de Nazaré foi sequestrado pelas igrejas, foi confinado em âmbitos sagrados, entre ritos, rezas, reuniões, festejos, ficou lá confinado. Precisamos quebrar vamos dizer, né, esta fortaleza dita religiosa e trazer Jesus para o nosso cotidiano. É deixar de ir à missa, fala de Jesus, sai da missa, sai da igreja, agora chega, agora é outra vida, agora é outra coisa, agora é outro esquema. Reencontrar Jesus de Nazaré como a pessoa mais humana, mais verdadeira. O que está achando, gente? Olha,
eu passei esse tempo todo da pandemia pensando nestas coisas, pensando para mim, né? E pensando neste trabalho, tudo isso. Né? E a gente foi pensando, anotando alguma coisa, alguma intuição. Então eu escrevo para João Paulo. João Paulo, dá uma olhada. Simone, dá uma olhada, não sei se interessa. Andréia, dá uma olhada. Cláudia também, Márcia. E assim foi saindo este livro. O título é Jesus de Nazaré, cidadão e mártir do reino. O subtítulo é um estilo de vida imprescindível Padre para Luiz. Cidadãos de hoje. Padre Luiz, Sim. o senhor está mostrando o livro, abra a sua câmera que está fechada. Como é que faço? Assim? Não, agora fechou. Não está fechado, não, está aparecendo ele e o livro. Tá? Então é minha internet que está ruim. Gente boa, eu acho que se nós queremos entrar neste trabalho, devemos ir na contramão, no mundo de hoje. Né? O povo hoje não quer saber de formação. Eu parabenizo vocês, tem 68 pessoas aí. Isso, gente, é um milagre, é uma boa notícia. E graças às pequenas comunidades, está se espalhando. Eu considero a pequena comunidade de discípulos de Jesus o lugar mais apropriado para este tipo de formação. Né? Para este tipo de formação. Está aí, né? Está aí esta frase bonita, né? Esta frase bonita. Por isso, viu, gente, nós devemos dedicar tempo, espaço para este processo formativo, que é um processo permanente. Né? É 9h30. Tayana, alguma reação? Sim, agora a gente abre, né, esse momento para alguém que quer fazer uma fala, algum apontamento, fazer alguma pergunta. Esse é o momento, né? Fora aquelas outras interações que teve também, que o padre nos deu espaço, mas já são 9h30. Então, quem tiver alguma pergunta, algum apontamento, pode fazer. Pode se inscrever pelo bate-papo também, pode destravar seu microfone e manifestar. Tayana, posso falar? Pode sim, dona Lourdes. Então, Padre Mosconi, o senhor falando tudo isso e a gente vivendo nesse tempo de pandemia, eu me senti assim como nós estivéssemos no deserto e caminhando, né, para o reino. E a gente não pode perder o foco, a fé e não perder essa direção, né? Então, caminhar, ter um sentido na vida. E nessa sociedade líquida, a gente não se perder. É isso que eu pensei. Bem. Certo. Obrigada, Ana Lourdes. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Algum adentro? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Francigeda, eu falo de Caxias. Entrei aqui por um convite que vi no grupo da Diocese pelo Padre João Paulo. E a minha pergunta, Padre Luiz, o senhor acha que essa matriz teórica do Bauman ainda dá conta realmente do que nós estamos vendo, uma vez que a sociedade nem parece mais líquida, ela já parece estar num estado bem mais avançado, né? Eu diria que já do líquido para o gasoso, a coisa já está saindo um pouco desse delineamento que o Bauman traçou
Então, queria lhe perguntar se o senhor já refletiu um pouco sobre a extrapolação dessa matriz teórica diante do quadro tão grave que a sua fala realmente deu conta, mas que, de certa forma, a gente percebe que a coisa, o contexto de pandemia, ele levou o ser humano a uma situação limite, e dentro dessa situação limite, o ser humano não vivenciou explosivos emocionais, profissionais e de todas as ordens, enfim, que pudesse nos levar a pensar que esse delineamento, essa moldura teórica do Bauman, já é alguma coisa que parece se distanciar um pouco. Seria essa a indagação. Quem gostaria de ajudar? Desculpe, responder. Se fala, Tayane. Não, tem mais outra pessoa também que quer fazer alguma pergunta, né? É o Diego. Boa noite, eu agradeço muito ao Padre Luiz pela reflexão, é incrível, assim, é uma viagem realmente que a gente faz por essas colocações que o senhor põe. Me fez pensar muito numa frase que, essa sua última fala aí, de uma formação que eu fui, em que o padre comentava que a gente, há muito tempo, está caminhando e esquecemos de Jesus, né? Ele ficou para trás, né? A gente caminhou, tá lá na frente e Jesus acabou ficando no caminho. E que quando o senhor falava, me trouxe essa frase de que realmente, às vezes, a gente acabou se batendo muito em doutrina, em como se comportar e outras coisas, e esqueceu do principal, do que é realmente o cristianismo que o senhor coloca. E também outra coisa, eu li um pouco sobre a teologia do corpo, né? E essa palavra hedonismo, né? Que é viver de prazeres, né? Hoje, essa questão da sociedade líquida é realmente isso, sempre viver satisfazendo prazeres. E coloco uma pergunta aqui no sentido de que, assim, né? Hoje a gente está tentando reverter nessa situação, como deixar de ser essa sociedade líquida, e no sentido de trazer essas reflexões cristãs, que é trazer a pessoa de Jesus, mas quando a gente percebe um pouquinho, eu percebo um pouco hoje, quando se fala em religião, as pessoas que não são de nenhuma religião, né, elas já se sentem, tem um pouco de preconceito quando a gente começa a falar de questões cristãs, alguma coisa assim, tu tá nesse tempo, tu é conservador, tu é tradicional, alguma coisa assim, tu negócio de religião que prende, tal, essas e acabam se prendendo, né, uma mente um pouco fechada com relação a isso. Como lidar com esses tipos de pessoas e tentar abrir, fazer com que elas saiam dessa sociedade, sem de repente citar essa questão religiosa, questão cristã. Obrigada, Diego. Padre Luiz, tem mais outra pergunta. É o Paulo César, de Brasil Novo. Paulo César, por favor. Boa noite, Padre Luiz Mosconi, e boa noite a todos. Eu gostaria, sim, de ver com o senhor o seguinte, quem não faz memória da sua caminhada não sabe para onde que vai. A sociedade, a família, a igreja, o sistema político do tempo de Jesus também vivia nessa transmissão líquida. Mas Jesus soube confrontar com ações concretas aquele sistema na época. E quando o senhor coloca, né, nos dias de hoje para nós, né, 2021, todas essas dificuldades que nós encontramos, vejo assim, a essência do evangelho, né, do projeto de Jesus, nós estamos esquecendo mesmo, porque eu vejo assim que nós temos muitas experiências concretas desse projeto de Jesus, mas nós não conseguimos colocar, mostrar para o povo, né? Parece que nós ficamos um pouco assim meio tímidos de colocar essas práticas, né, das nossas comunidades nesse sentido. E uma outra questão que eu gostaria de saber é assim, a gente sabe que para fazer um bom trabalho de base,
ele demora tempo. Como o senhor nos orienta a essa ansiedade pastoral que nós temos no dia de hoje, porque nós queremos resultado logo. Qual a orientação que o senhor dá para nós nesse trabalho pastoral, né, nesse sentido, assim, como trabalhar esse projeto sem ter resultado logo, né, porque nós somos muito imediatos nesse sentido. Não sei se deu para compreender um pouco assim a minha angústia, assim que eu estou nesse momento. Padre Luiz, agora o senhor pode responder essas 3 perguntas. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Eu também não tenho a solução das perguntas na mão, coisa assim. Eu acho que nós devemos tomar esta decisão, caminhar juntos, buscando sempre, né? Será que esta sociedade líquida já era? Nós devemos analisar bem as coisas, né? Eu acho que esta sociedade líquida continua, mas talvez com algumas novas características que aparecem por aí, mas a intuição da sociedade líquida eu acho que permanece, né? Agora, a pergunta é, se continuar deste jeito, como será o mundo daqui a 10 anos? Como será a família daqui a 10 anos? Como será a economia? Porque tem gente fria por aí, né? Reage com aquela reação mão forte, coisa assim. Por exemplo, dizem certas pessoas, né, que a pandemia contribuiu, né? Se perderam no mundo 30 milhões de empregos. Me responde alguma coisa. Tá? Então, fazer o quê? Temos que dar um jeito para eliminar 100 milhões de pessoas que não tem mais trabalho para eles. Sim, cálculos frios, assim, né? Eu acho que uma saída extraordinária nos oferece Papa Francisco. Esse Papa Francisco, gente, incomoda. Incomoda com a sua simplicidade, a sua humildade. Vocês já pensaram? Ele inaugurou o Ano Santo da Misericórdia, abriu o portão do Ano Santo na catedral do país, de um dos países mais pobres do mundo, na República Centro-Africana. O Papa abriu lá o Ano Santo da Misericórdia. Este Papa que vai atrás das minorias, este Papa que está, num certo sentido, tornar o essencial da religião. Ele sempre anda dizendo, né, não há várias divindades, há um só Deus, Pai da humanidade, Pai da humanidade. E ele supera as fronteiras das denominações religiosas. E Pai da humanidade para uma humanidade fraternizada. Quem ama, quem crê neste Pai da humanidade, não tem inimigos para combater. O Papa Francisco, gente, é uma coisa incrível, né? Incrível. Né? Eu acho que os gestos dele estão abrindo os caminhos, né? E cada vez mais dizem, né, que hoje em dia o verdadeiro líder mundial é ele. Né? E muitos políticos têm como referência ele, né? Ele, né? Nós deveríamos, então, estar mais atentos aos gestos, às palavras de Papa Francisco. De todo caso, eu quero também, né, Paulo César,
que é urgente: reencontrar Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré nunca para de surpreender. Nós devemos entrar neste clima diria, né, de profundeza, né, de intimidade, tudo isto, né, sem correr, né, criar espaços na nossa vida, né, para a gente encontrar, reencontrar, conhecer este Jesus. Eu poderia citar algum exemplo de vocês aí, né, se comunicaram comigo, né, e como cresceram neste tempo da pandemia. Agora, uma pessoa que estragou, né, o tempo disponível deste tempo da pandemia, né, e ficou em coisinhas, eu acho que perdeu uma grande oportunidade. Então, eu quero dizer também a Franquelda, né, Franginelda, né, lá de Caxias, né, vamos, este mundo não nos satisfaz como está aí. Então nós devemos abrir caminhos, não isolados, mas juntos, né? Juntos, com muita humildade, com muita docilidade interior. Eu creio profundamente que estas pequenas comunidades, levadas a sério, são um sinal de esperança. São um sinal de esperança. Olha, nos primeiros 300 anos de cristianismo, né, o que existia era só pequenas comunidades de discípulos de Jesus. 300 anos, sem templos, sem grandes concentrações, porque era tempo de perseguição. E nestes 300 anos, tornaram-se cristãos 20% dos habitantes do Império Romano. No ano 300, né, quando houve esta abertura, havia 50 milhões de habitantes em todo o Império Romano. 10 milhões já eram cristãos, discípulos das pequenas comunidades. Não é aquele gatinho aí que está aí olhando, né, a nós. Pois é, gente, mas eu gostaria de dizer a vocês que esta nossa conversa seja começo do começo. Onde vocês moram, onde vocês vivem, acreditar no outro, sair do isolamento. O isolamento social tem que continuar com as normas, né? Mas do isolamento existencial, né? Tem maneiras e maneiras, depois esta bendita sociedade, bendita pandemia vai ter que terminar, né? Para recomeçar, né? Haja criatividade. Por favor, não esperem ordens de fora, né? Não esperem que alguém diga o que fazer. Sejamos criativos, fecundos. É tempo de fecundidade agora, né? De gerar. Que tal? Padre Luiz, a gente está gostando muito desse momento formativo. Ele está sendo muito enriquecedor para todos nós. Aqui no bate-papo, muita gente está agradecendo, de coração mesmo, por esse momento que praticamente foi um tira-gosto, né? O tempo é tão curto, o tempo é tão pouco, né? Para tamanha reflexão. Eu acredito que tem muita gente que gostaria de interagir conosco, partilhar alguma experiência e tudo mais. Porém, o horário já está avançado, né? Já são 21 horas e 51 minutos. E aí, o padre João Paulo pediu uma fala, né?
e depois da fala do Padre João Paulo, a gente tem algum encaminhamento final, a Simone tem alguma coisa a nos comunicar de data, e temos também alguma coisa a celebrar agora no final, tá bom? Então, Padre João Paulo, por favor, se habilite aí. Oi, Tayana, obrigado. Obrigado mais uma vez, Padre Luiz. Ouvindo também as participações, perguntando o que fazer. Eu acho que a CNBB tem nos dado uma belíssima orientação quando nos apresentou as diretrizes da ação evangelizadora para o Padre Enio, com os 4 pilares: o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da ação missionária, da caridade, o pilar da ação missionária, na qual traz como centralidade, né, as pequenas comunidades, né, e as Santas Missões Populares, a Organização Religiosa Santas Missões Populares, apresentou justamente um livro onde traz todo o roteiro de como viver a experiência das pequenas comunidades de Jesus de Nazaré, Mestre e Senhor. E esse livro nos ajuda cada vez mais na nossa formação a entender a palavra, né, a compreender o pão. Por isso tem um livro belíssimo também que o Senhor nos presenteou, trabalhando a mística da Eucaristia, quando termina a missa, para nos ajudar a compreender, né, o pão, a liturgia e a espiritualidade, né, para compreender de fato e assumir e viver a missão. Depois, na questão da caridade, a pandemia veio justamente nos mostrar, nos chamar a atenção de como poderíamos dar um testemunho diante de uma pandemia, na qual a miséria, a fome, o abandono do nosso povo foi assim de uma forma muito grande, e ali precisávamos dar uma resposta de uma igreja que entendeu, não é, o Evangelho, que entendeu o apelo, que entendeu a missão de Jesus Cristo numa sociedade que está agonizando diante de uma briga, de uma politização, de uma pandemia, de uma vacina, e que nós poderíamos ter dado essa resposta de maneira muito mais eficaz. Mas a gente percebe que nós caímos nessa fuga, né, nos esconder, muitas vezes, por trás das nossas telas, né, cada vez mais exaltando a cultura do medo, né, e sermos espectadores da morte e da miséria de muitos de nossos irmãos. Depois das ações missionárias, e essas ações missionárias, de fato, elas vão nos ajudar de maneira bonita a viver essa igreja do Papa Francisco, essa igreja em saída. E essas ações missionárias têm que nos levar, de fato, a sair de dentro das nossas estruturas. Precisamos sair das nossas estruturas. Após essa pandemia, nossas igrejas praticamente estão vazias. Como fazer o caminho de volta ao encontro das pessoas? Para isso requer de nós formação, entusiasmo, coerência, clareza, sabedoria, para fazer o povo a reencontrar novamente o caminho da igreja para o fortalecimento da sua fé, da sua espiritualidade. E aí, outra coisa que eu vejo no primeiro pilar, quando se trata da questão da palavra e da catequese, isso nos preocupa muito, porque nós não estamos motivando de maneira tão profunda, né, o estudo, a meditação, a compreensão da palavra de Deus, primeiramente para trazer esse Jesus de Nazaré de volta, tomarmos posse do conhecimento desse Jesus de Nazaré, para poder apresentá-lo de maneira bonita, de maneira muito diferente para as pessoas. E esse apresentar esse Jesus para as pessoas, nós não queremos primeiramente trazer para a igreja. O grande objetivo também da missão não é trazer as pessoas para a igreja, mas primeiro fazer com que as pessoas se encontrem com Jesus. Ao encontrar Jesus, com certeza, o caminho para a igreja
é muito fácil, não é? Porque eles querem beber muito mais deste encontro. E a outra coisa também, quando se fala da catequese, né, no primeiro pilar das diretrizes, e também da questão das pequenas comunidades, nos ajuda a entender que a nossa catequese precisa mudar. Temos que sair de uma catequese sacramentalista para uma catequese do discipulado. Nós simplesmente estamos sacramentalizando as pessoas. É tal que a gente tem aí durante todo o ano, não sei quantas turmas de primeira Eucaristia, não sei tantas turmas de Crisma, e você olha para a igreja vazia. Então, a nossa formação tem que ser uma formação discipular. Precisamos formar discípulos de Jesus de Nazaré e não simplesmente para sacramentar as pessoas. Porque aqueles que nós vamos sacramentando, praticamente, eles não ficam na igreja. Na primeira oportunidade, eles mudam de religião, porque não tem raiz, não tem convicção, não tem conhecimento, né? A gente fala de tudo e às vezes não fala quase nada de Jesus de Nazaré. É como se fosse somente um ato social, né, que a gente vai fazendo com esse pessoal e a gente não consegue, de fato, torná-los discípulos e discípulas capazes de dar um testemunho bonito, né? Então, eu vejo que é um momento ímpar para todos nós continuarmos esta reflexão, para que assim possamos fazer esse caminho de volta ao encontro das pessoas que o medo, a pandemia, né, e tantas outras situações foram obrigados a se manter afastado de nosso meio. Obrigado. Simone. Obrigado, Padre João Paulo, pelas suas palavras, né? E é assim, gente, Padre Luiz, mais uma vez, gratidão por essa belíssima formação. E como a Tayana falava, né, é um tira-gosto apenas. Então, o senhor mencionou aí o seu novo livro, Jesus de Nazaré, cidadão e mártir do reino, né? Então, eu queria falar um pouco disso. Aproveitando aqui o número de pessoas que estão nessa reunião, nós queríamos fazer um seminário, um webinário, para o próximo dia 27 de março, onde o Padre Luiz apresentará para nós, né, o conteúdo deste livro, deste novo livro. 27 de março, né, Padre Luiz apresentará numa reunião fechada como essa, o novo livro, o conteúdo. E no dia 3 de abril, às vésperas da Páscoa, uma live aberta, né, onde o Padre Luiz vai fazer o lançamento deste livro, Jesus de Nazaré, cidadão e mártir do reino. Então, desde já, queremos convidá-los, né, a todos que estão aqui participando deste momento belíssimo, para esse nosso encontro no dia 27 de março. Então, eu tive a oportunidade de ler o livro, né, ele só vem, assim, reforçar tudo aquilo que o Padre Luiz hoje falou nessa noite para nós. A cidadania de Jesus, que deve marcar a nossa cidadania no momento em que este valor está tão banalizado, tão fragilizado. Então, talvez, né, o livro ele traga resposta para tantas inquietações que ficaram para nós nessa noite, né? E eu tenho certeza que a pessoa de Jesus, ela traz para nós muitas respostas para a nossa inquietação, né? Quando a missionária pergunta, né, faz aquela pergunta sobre as intuições de Bauman, né, se essa sociedade líquida tem jeito, eu acredito que sim, como eu comentava lá. Jesus traz para nós uma boa notícia, e a boa notícia é o reino de Deus. Então, se nós acreditamos nessa boa notícia, nós temos que vivenciá-la, né, na nossa prática, no dia a dia, com a vida. E, se nós acreditamos, nós temos que tornar concreta essa boa notícia no nosso dia a dia. Então, para mim, é a resposta para tudo isso, né? É a vivência dos valores do próprio Jesus, que infelizmente ainda não absorvemos, né? Nós que nos dizemos cristãos ainda não absorvemos, imagina os outros, né? Mas com uma visão para além da questão religiosa.
Eu acredito que vai ser um bate-papo muito bom com o Padre Luiz, no dia 27. Todos estão convidados a participar, a gente vai fazer a divulgação até lá. E nesse momento, né, já estamos avançada a hora, mas hoje, além desse momento de formação, tem um momento muito especial para nós, né? Hoje, milhares, centenas de missionários celebram o dom da vida do Padre Luiz. E nós aqui queremos prestar a nossa homenagem ao Padre Luiz, em nome de milhares e milhares de missionários pelo qual o Senhor teve a oportunidade de, com o seu conhecimento, né, partilhar o conhecimento, essa formação, que eu tenho certeza que tem muito do Senhor hoje em muitas pessoas espalhadas pelo Brasil, pela América Latina. E nós somos muito gratos pelo conhecimento partilhado conosco, pelas suas intuições partilhadas conosco. Então, a gente tem uma pequena homenagem aí, ainda não saio da sala. Tayana. Paulo David, meu assessor técnico, por favor. Coloque o play aí, por favor. Eu sei que cada um aqui gostaria de dizer uma palavrinha, né, por essa data de hoje, né, pela pessoa que o senhor é e representa para todos nós. Se não sair som, perdoem. A intenção foi que saísse som e tudo de imagem. Mas a música é bonita, eu já ouvi aqui. Pode colocar? Sim. Digam se estão saindo alguma coisa ou não. De liberdade. Tá sem som. Dessa igualdade que todos queriam. E aqui tá no volume todo. Dessa vida nova que todos buscamos. Desta paz que um dia alcançaremos. Tá no volume total. Vem e fala tu de tua vida. Ligar o microfone aí, dessa amizade mais querida. Dessa ansiedade de amar de novo. Desta tua vida do alto do povo. Vem me fala tu de esperança, deste novo ser criança, desta paz sem ser promessa, desta luta pra vencer. E me fala de você. Não. E me fala de você. Vem e fala tu de tua vida. E fala tu de liberdade. Dessa igualdade que todos queriam. Tá saindo, Paulo? Pena que não tá saindo som, né? Dessa vida nova que todos da sua fala. Desta paz que um dia alcançaremos. Vem e fala tu de tua vida. Dessa amizade mais querida. Dessa ansiedade de amor. Dessa tua vida
Vem e fala tu de tua vida, desta amizade mais querida, desta ansiedade de amar de novo, desta tua vida doada ao povo. Esperança deste novo ser criança, dessa paz sem ser bonança, dessa luta vem me fala de você. Então, Padre Luiz, muito obrigada pelo seu testemunho. Obrigado. Que aponta para nós o caminho. Acredito que a sua vida é um grande sinal dessa presença do reino de Deus entre nós. E nós somos muito gratos pelos 54 anos de vida doada ao povo brasileiro. Pela sua renúncia, por amor à missão, o Senhor renuncia à sua pátria mãe e abraça o povo brasileiro como a sua família. Então, muitíssimo obrigado por tudo, Padre Luiz. Obrigado, sem palavras. Vou falar uma coisinha para os Padre Luiz, muito obrigada por existir entre nós. Nós nos conhecemos, eu era muito novinha, né? Eu era adolescente, tinha 15 anos, e nunca tive pai. Você foi a referência de pai, assim, na minha vida, né? Eu cresci, a gente viajando por essas missões afora, e aprendi muito do Senhor. Acho que muito daquilo que eu consegui, talvez, transformar e ser da pessoa que eu sou hoje, tem muita influência do Senhor, né? Todo mundo diz isso, né? Então, fica aqui, não vai embora para a Itália, não. Eu sei que ele tem lá, mas o Senhor nasceu para viver aqui com a gente. Tem parentes lá, diga para eles virem visitar aqui. Ele com a gente, não vá não, que a gente ainda precisa muito do Senhor aqui entre nós. Felicidade. Obrigado. Felicidade sempre. Te amo. Obrigado. Muito bem, parabéns, Padre Luiz. Obrigado. Almir, obrigado. Deus abençoe a todos. Dormida. Muito obrigada a todos vocês por esse momento maravilhoso, né? Eu acredito muito nessa construção, nessa comunhão fraterna, em que a gente vai construindo, e assim vamos superando essa sociedade líquida, essa relação líquida, né? Eu acredito desta forma, nós vamos superando essa liquidez, né? Com coisas sólidas, consistentes, com uma relação consistente, firme, verdadeira. Então, muito obrigada, nos encontramos aqui no dia 27. Todas as quarta-feiras, nos reunimos aqui para o estudo do Evangelho e o estudo da vida, do livro A Vida é Missão. Todos estão convidados a fazer parte dessa belíssima ciranda. Muito obrigada a todos. Então, os parabéns. Amém. Parabéns, Padre. Tchau, fique com Deus. Pode cantar, meu povo. Os parabéns. Parabéns.
Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, alegria, suplicamos a Deus, proteção de Maria, e as bênçãos de Deus. Viva o Padre Luiz! Viva! Abraço, Padre Luiz. Não vai chorar sozinha aí no quarto. Vai chorar. Padre Luiz. Abraço do seu mosquiteiro que está aí atrás. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Olha essa mulher, Padre Lopes. Danilo. Um abraço, Danilo. Boa noite, muito obrigada. Parabéns, senhor padre. Muitas felicidades. Boa noite. Muitas felicidades. Boa noite a todos. Obrigado. Dá licença. Grande abraço do Padre Luiz. Paulinho. Tchau. Danilo!